diversidades nos arranjos familiares, e isso também exige que a sociedade e também o direito se adaptem. Segundo os dados do IBGE, já temos mais de 11 milhões de famílias chefiadas por mulheres sem cônjuge, milhões de crianças sendo criadas por avós e um número crescente de registros de multiparentalidade, quando uma criança tem mais de um pai ou mãe reconhecidos oficialmente. E é sobre esses desafios e conquistas que vamos conversar hoje. Então, quero dar as boas-vindas, né, para a nossa psicóloga, Marina Pacheco. Ela já está com a gente ao vivo aqui no estúdio, ela vai nos ajudar a entender os impactos emocionais e sociais desses novos formatos familiares. Seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante que envolve a todos nós, né? Muito bem, é um tema muito importante que envolve a todos nós e por isso a gente precisa de uma visão jurídica, né? Com a gente pelo Zoom, o advogado José Armando de Farias, especialista em direito da família, para explicar para a gente como é que a legislação brasileira lida com essas mudanças. Muito bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, a senhorita Rúbia e também para a psicóloga Marina. Um tema foi importante, né? Atualmente, com muita mudança nesses 40 anos, nas 4 décadas, houve muitas mudanças e é um tema muito complexo, causa muitos conflitos ainda até hoje. Muito bem, doutor. Gente, assim, ó, vamos começar entendendo um pouco mais desse cenário. Em 2025, o conceito de família vai muito além do modelo tradicional. O cenário atual é marcado por uma diversidade cada vez mais visível e reconhecida. Famílias homoafetivas, monoparentais, pluriparentais e outras formações que refletem as diferentes formas de afeto, cuidado e convivência. A presença da família homoafetiva, por exemplo, já ocupa um espaço de maior representatividade, trazendo para o centro do debate questões de direitos, reconhecimento social e proteção jurídica. Essas transformações, elas caminham lado a lado com avanços na legislação e também mudanças na mentalidade social que buscam garantir igualdade e respeito a todas as configurações familiares. É um retrato vivo de como a sociedade se adapta, né, para acolher aí a pluralidade das relações humanas. A gente começa falando com a Marina. Quais são os principais desafios emocionais enfrentados por mães solo, né, que optam por escolher aí criar um filho sozinha, por exemplo? Olha, os desafios, eles sempre envolvem as crianças quando falta uma estabilidade, uma segurança. Normalmente essas crianças, elas desenvolvem um apego profundo com essa figura cuidadora, no caso a mãe. O que é muito importante é que essa mãe tenha uma rede de apoio. Então entra uma avó, um avô, um tio, uma tia, e isso minimiza muito o impacto psicológico para essas crianças, né, que acabam vivendo com... existe uma falta, muitas vezes, dessa figura do pai, mas a criança acaba se adaptando também a isso, principalmente quando ela tem uma rede estendida de apoio. Muito bem. É interessante a gente perceber como essa escolha, que antes era vista como preconceito, hoje ela já representa autonomia e um planejamento consciente de vida. Mas, claro, também vem com responsabilidades dobradas, né? Agora eu pergunto para o doutor José, juridicamente, quais os direitos e garantias da mãe solo por escolha no Brasil? Doutora, a nossa legislação, ela já está preparada para esse cenário? Sim, na questão das mães solo, sim. Primeiro porque o Brasil ele é formado basicamente, principalmente nas camadas mais populares, mesmo que o pai registre, sempre existe um abandono em determinado momento, uma fuga de casa, e essa mãe sempre fica só. Mesmo, e na maioria das vezes, você tem mutirões, principalmente da Defensoria Pública, convênios com escola pública, para tentar colocar o nome do pai na certidão de nascimento, que é um direito, e que muitas vezes a mãe, por essa mágoa do abandono, esse trauma do abandono, não consegue nem procurar justiça. Então, é isso. Mas, para as mães que fazem escolhas, isso não é mais um problema. Muito bem, hoje nós estamos aqui falando de famílias, né? As famílias, você está preparada para esse cenário diferente e já está adaptado? Nós falamos de mãe solo, a gente vai dar uma pincelada aqui em vários pontos. Falamos da mãe solo. Agora, Marina, vamos falar dos avós, né? Porque tem avós que assumem a criação dos netos e também tem impactos psicológicos para essa criança, né? Que é criada pelo avô ou pela avó, enfim, pelos avós. Ontem nós falamos aqui no programa sobre o caso do filho da Marília Mendonça, né? O Léo, que está sendo criado pela avó e tem todo aquele trâmite, enfim. E aí eu gostaria que você trouxesse pra gente a sua visão psicológica sobre a criança que precisa ser criada pela avó, pelos avós, né? Muitas vezes os avós assumem esse papel por amor, mas também por necessidade. E isso exige muito emocionalmente, principalmente quando eles já estão numa idade mais avançada, não é? Esses avós, normalmente, eles se sentem muito sobrecarregados, há um impacto emocional, né, uma grande exigência com, muitas vezes, pessoas que já estão num outro tipo de energia, né, de vitalidade. Então, isso exige muito dos avós. Mas a gente também vê depoimentos, e eu tenho visto, né, no consultório, pessoas que foram criadas pelos avós, e aquilo que elas trazem é assim, bom, ficou uma falta, né? Nesse caso que eu estou trazendo, houve um abandono pela questão do vício, enfim, muitas vezes isso acaba acontecendo. Uma mãe que não consegue cuidar, né, do seu filho e acaba entregando para a avó, porque não tem condição. Então, fica essa falta, mas a gente ouve muito, e eu tenho também ouvido outros colegas trazendo outras situações, pessoas ao meu redor dizendo, bom, mas os meus avós fizeram tanto por mim, né? Se não fosse por eles, eu me lembro das madrugadas, eu estudando, e hoje estou aqui, né, com uma profissão, porque os meus avós fizeram isso por mim. Talvez se eu estivesse com os meus pais, eu não teria hoje, estaria no lugar onde eu estou.
Então, o que a gente vê muito, que é um problema para a criança, é quando acaba acontecendo uma depreciação desses pais pelos avós. Então, a gente vê nos casos onde os pais, ou por uma dependência química, ou porque por uma doença mental, não puderam cuidar dos seus filhos, ou por uma negligência, e os avós acabam falando na frente da criança, mas o seu pai é ruim, mas a sua mãe te abandonou. A criança ela vai ficando com uma sensação de que ela é ruim também. Mas se meu pai é ruim, eu também tenho isso em mim. Então, isso cria para a criança um problema emocional, isso cria para ela uma sensação de ter menos valor, uma dificuldade na questão da autoimagem, da autoestima. Então, por pior que seja o pai e a mãe, né, por pior no sentido de não puderam cuidar, né, e às vezes, até é difícil a gente falar, acaba sendo um gesto de amor, porque aquela pessoa sente que ela não pode cuidar, mas ela entregou para alguém que pudesse cuidar. Né? Não denegrir a imagem, por pior que seja, é o pai e a mãe. E a criança precisa manter isso vivo e bom dentro dela, né, porque a gente vê demais isso. As conversas das crianças, acho que as crianças não estão ouvindo, mas elas estão ouvindo. A alienação parental, mesmo que de forma velada, ela tem aí um grande prejuízo para as crianças, né, doutor? E nesse caso da criação pelos avós, a lei garante aos avós algum tipo de amparo legal, seja pensão, guarda, herança, e a sua avaliação também sobre esse ponto que a Marina trouxe para a gente, que é a questão da alienação parental. Sim, a gente tem um conceito chamado de família multigeracional, ou família extensa ou alargada, que são pessoas que vivem em uma única casa, e para ajudar mutuamente, construir laços de carinho, de proteção. Então, a base, hoje em dia, da jurisprudência, que basicamente a gente não tem uma lei que determine o que é esse tipo de uma família extensiva, você tem a jurisprudência, que é o que é a jurisprudência? O leigo. São várias decisões dos tribunais repetidas, gera uma jurisprudência, uma forma de pensar judiciária, e com isso gera um direito. Em alguns casos, uma fórmula vinculante que vincula todos os julgamentos, quando é do STJ ou do STF. Então, para facilitar que os juízes abaixo do primeiro grau nas cidades, e nos estados consigam julgar de forma mais homogênea, para evitar conflitos de interesses e julgamentos distorcidos. O que acontece? Teve saiu agora, há pouco tempo, um julgamento de avós que cuidaram dos netos, de um neto específico, e que a mãe tinha falecido. E o que aconteceu? Esse neto trabalhando, cuidando dos avós, a cidade mais velha, falece. E o que aconteceu? Os avós não tinham condições de existência. A justiça entendeu que, em virtude da necessidade dessa família estendida, que tinha um papel de proteção, carinho e afeto, estendeu um benefício que não está na lei, no direito previdenciário, deu entrada no INSS, foi negado, e a justiça entendeu que, no caso concreto, existia uma dependência financeira dos avós para ganhar pensão. Olha só, né? Interessante esse caso e traz um exemplo, então, da justiça que dá aí um apoio e um resguardo, né? No caso dos avós que têm por necessidade aí a criação dos netos. Nós falamos aqui de mãe solo, falamos de netos criados por avós, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão das famílias modernas, né? As novas formações e também as novas dinâmicas. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo com os mesmos direitos da união heterossexual. Isso inclui o direito de formar uma família com filhos, seja por reprodução assistida ou adoção. Agora eu pergunto para a Marina da questão psicológica. Quais são as principais necessidades emocionais dessas crianças que elas crescem nesses lares, né? Elas são adotadas e crescem nesses lares. Porque a ciência já é claro, o desenvolvimento das crianças criadas por casais homoafetivos é saudável, sim, tanto quanto de qualquer outra criança, desde que exista afeto, estabilidade e cuidado. Sim, esse é um tema para mim que eu gosto muito de falar, de estudar. É um tema muito novo e já tenho tido contato com algumas crianças, né, de famílias homoafetivas. E o que as pesquisas trazem, né, junto com o que a gente vê na clínica, o que impacta é o estigma social, é o preconceito, é o bullying, e não a escolha, né, o fato de ser 2 pais ou 2 mães. O que mais impacta a criança é essa convivência com os amigos, na escola, na sociedade. Então, situações que a criança passa, onde coisas assim simples, quando pode ser que uma professora, alguém diga assim, nossa, mas a sua família é diferente, né? Então, quando a criança ouve isso, ela já ouve como algo que é depreciativo, ela se sente constrangida, ela se sente envergonhada. Ou a gente vê também, o que impacta muito uma criança, é quando não existe um apoio da família estendida. Então, os avós rejeitam essa criança, os tios. Então, ela passa muitas vezes a não querer encontrar. As crianças sentem muita dificuldade nas datas comemorativas, as escolas ainda estão muito pouco preparadas para isso. Então, é dia das mães, é dia dos pais. Então, a escola ainda não tem essa sensibilidade de trazer,
olha, não é o Dia das Mães, é o dia de quem você ama. O dia da né? família. O dia da família. Né? É, o dia da família. Isso Exatamente. mesmo. Então, as crianças vivem muito mais a dificuldade nessa convivência, né, dentro da sociedade do que pelo fato de ter duas mães ou dois pais. Importante, né, essa nossa discussão e essa sua fala, porque o Dia da Família seria bem necessário e urgente, acredito que nas escolas. Agora, doutora José, os avanços jurídicos aí do nosso Brasil, né, que já conquistou para garantir os direitos dos filhos de casais homoafetivos, o senhor pode explicar pra gente, por exemplo, registro de nascimento, adoção, guarda compartilhada, né? Como que a legislação, o que o Brasil tem de preparo para essa nova forma, né, de família? Sim, então, quando você vai falar sobre criança e adolescente, você tem basicamente uma legislação que a gente fala que ela é muito avançada, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das mais avançadas do mundo. E